Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Já vou adiantar aqui que eu não poderia continuar falando sobre gravidez, gestação lá no Instagram antes de vocês saberem dessa história. Então hoje eu vou contar uma história pra vocês. Se você ainda não me segue lá no Instagram, @BiaBatistaBio. O tema dessa história é a minha primeira gestação, que não é essa de agora, que vocês estão sabendo, em maio de 2024. Se você ouvir durante o vídeo um barulho de vento, de roçadeira, de cachorro latindo, é só a vida na roça acontecendo, então não se incomode. Então vamos lá. Em janeiro de 2024, eu descobri que estava grávida e, assim, foi um mix de sensações. Esse vídeo eu tenho gravado, vou colocar aqui pra vocês enquanto eu falo. Eu sempre sonhei em ser mãe. Não é que a gente estava planejando e nem que a gente não estava planejando. Então, assim, a gente estava, se vier, veio, sabe? E aí a gente conseguiu. Eu engravidei em dezembro, descobri em janeiro. Porque quando a gente descobre a gravidez, a gente já tá com praticamente 4 semanas, né? E foi, assim, maravilhoso. Eu amei a notícia. E eu já tava feliz, querendo contar pra todo mundo. Eu descobri um dia à noite, aí eu já liguei pra minha amiga lá nos Estados Unidos, amiga, eu preciso contar pra alguém, porque eu queria fazer uma surpresinha pro Bruno, pra minha mãe, pra minha família. E como ela tá longe, eu precisava contar pra alguém na hora, eu falei, eu vou contar pra Kevin. Aí eu mandei pra minha amiga, a gente conversou, ela ficou super feliz também. Eu não conseguia fazer chamada de vídeo, porque o pessoal tava aqui, então foi meio silencioso, assim, né? Eu não consegui contar por vídeo. Mas assim, ela também ficou muito feliz. E no outro dia, no dia seguinte, eu já corri pra contar pra minha mãe. Não teve como eu fazer surpresa pra ela, porque a gente tá aqui na roça, agora é 7 quilômetros da cidade, não tem onde comprar as coisas, e se eu fosse sozinha, eles iam desconfiar. Então eu contei pra minha mãe, ali no lago, que fica ali embaixo, e também foi... Ela ficou assim, sem acreditar, né? E aí eu contei pra ela, eu só mostrei o teste, aquele teste de palitinho, mostrei pra ela. E ela ficou, tipo assim, em choque, tipo, é sério? Aí depois ela ficou, e você me mostra num palitinho? Pra todo mundo é surpresa, pra mim no palitinho. Eu falei, mas aí é as vantagens de ser uma das primeiras a descobrir, né? E aí nesse mesmo dia a gente foi no centro, foi com o Bruno, e a gente tentou enrolar o Bruno. Falou, Bruno, vai comprar um não sei o que lá, ele tinha que comprar um chip. A gente falou, vai comprar seu chip, enquanto a gente compra não sei o que. Aí a gente foi comprar uma meinha, comprar um sapatinho pra mostrar pra ele. Aí a gente foi, voltou pra casa, a gente embalou, né, o presente, mostrou pro Bruno, que também ficou assim, meio chocado, ficou sem saber a reação. E foi, gente, foi uma maravilha, assim, contar pra todo mundo. Depois a gente voltou pra São Paulo, contou pro meu pai. Tem um vídeo também, minha irmã tava viajando na época, a gente ligou pra ela também ficou chocada. Contamos pros pais do Bruno, pros irmãos do Bruno. E aí, assim, vivendo um sonho mesmo. Tudo isso em uma semana, tá? Eu descobri, já tava com 4 semanas, aí eu fiz mais um teste de farmácia, também deu positivo. Fui fazer um beta-HCG, também deu positivo. E já marquei a consulta com a obstetra, assim, gente, menos de uma semana. Eu tava de férias, então uma semana a gente fez tudo isso, contou pra todo mundo. Aí eu fiz o teste, fui na médica, e a médica também me passou alguns exames pra fazer, né, a transvaginal. Os exames de sangue, eu fiz os exames de sangue, e a transvaginal não deu tempo. Porque antes de perder o bebê, eu já tava tendo alguns sangramentos, mas não era assim nada demais. Era só um corrimento meio rosado, que eu já fiquei morrendo de medo. Só que eu perguntava pra minha mãe falava, mas na sua gravidez eu também tive, foi normal. Eu tive muito mais do que isso, que tá acontecendo com você, que era um sangramento bem pouquinho, assim, era rosado mesmo. Num corrimento, não era aquele sangue de menstruação. Aí eu pesquisei também bastante na internet, eu vi que algumas mulheres têm, e que quando tá um vermelho vivo, assim, que é complicado. Aí eu fui na emergência. Antes de perder, eu fui na emergência, né, tava com esse sangramento. Eu fui na emergência, o médico falou assim que se for pouquinho não tinha nada, mas se eu tivesse um sangramento considerável era pra eu correr pra maternidade, que lá tinha obstetra de 24 horas. Aí eu fui pra casa, não tive mais sangramento considerável, e aí a gente voltou aqui pra chácara. Mas quando a gente voltou pra chácara, a gente voltou com um monte de gente. Veio meus tios, minha tia, minha avó, as crianças. E assim, tá super legal, a gente tava super animado. Janeiro, todo mundo passar as férias aqui na chácara pela primeira vez. E aí, gente, no sábado, isso foi no sábado, a gente chegou sábado mesmo de manhã. No próprio sábado, à noite eu tive um sangramento
Mas um sangramento mesmo. E aí eu já chamei minha mãe, já falei, mãe, já era, me perdi e tal, fiquei chateada, fiquei mal, fiquei chorando. Isso tudo em 10 dias que eu tinha descoberto, né? Então eu tinha descoberto 4 semanas, no dia que eu fiz 6, eu tive esse sangramento. Aí meus tios estavam aqui, não tinha como eles me levarem no hospital, porque já tava muito à noite, eles estavam curtindo, bebendo. Aí eu falei, não, mãe, não vamos hoje, vamos amanhã de manhã. Aí eu fui no outro dia de manhã, eu fui com a minha mãe e com a minha tia no hospital. Minha tia não sabia ainda, né? Porque eu ia contar só para os familiares mais próximos, assim, os pais mesmo e os irmãos. E a gente falou pro meu tio que eu tava com muita cólica e precisava ir no médico. Aí a gente foi. Aqui em Toledo, que é onde eu moro, não tinha como eles fazerem nada e eles me mandaram pra Extrema, porque lá tinha um obstetra 24 horas com um aparelho de ultrassom para ver alguma coisa. E aí eu já tava, assim, totalmente desanimada. Minha mãe e minha tia tava, não, você não sabe se perdeu ainda. Tem que ver, às vezes tem um sangramento mesmo, que tem um descolamento, mas não sei o quê. Mas, sei lá, eu tava sentindo já que eu tinha perdido realmente. Aí eu já fui com essa mentalidade pra lá e realmente, né, cheguei lá em Extrema, eu fui atendida muito rápido por um obstetra e lá tinha uma máquina de ultrassom e ele fez, assim, ultrassom. E ele até perguntou se eu tinha certeza que eu tava grávida, porque ele falou assim que o meu útero tava normal e parecia que era uma menstruação normal. Eu acho que como tava de poucas semanas, né, tipo, de 5 para 6 semanas, eu acho que era muito, muito recente. Então ele falou que o útero tava normal, não tinha nada. Ele até perguntou se eu tomei algum chá. E eu falei que não, porque eu realmente queria o bebê, né? Não sei se ele desconfiou que eu era nova e queria abortar, não sei o que passou pela cabeça dele. E aí eu descobri que eu tinha perdido. Aí eu voltei pra casa, mal. O Bruno não tava aqui, o Bruno tava em São Paulo. Aí eu contei pra ele por mensagem. E aí eu fiquei muito mal, tipo, de ter que contar pra todo mundo que eu contei que eu tava grávida, ter que contar pra todo mundo que eu não tava mais. Aí foi muito chato, eu não queria falar com ninguém, eu pedi pro Bruno mandar mensagem pro pessoal e falar que eu não queria conversar com ninguém. Eu não queria conversar com ninguém porque só de lembrar de todo mundo que a gente contou pessoalmente, que a gente viu alegria na feição das pessoas, aí passava isso na minha cabeça e eu não queria ver a cara de decepção de ninguém, ou tipo, você entrega uma notícia maravilhosa, depois dá essa notícia tão rápido assim, tão ruim. Então eu não queria falar com ninguém. E aí eu tava aqui na chácara com os meus parentes e ninguém sabe dessa história ainda. Só a minha tia mesmo, que me acompanhou no médico, e minha mãe. Meus tios estavam aqui, minha avó, e ninguém sabe até hoje, porque eu não queria conversar sobre isso, né? E aí eu tive que ficar disfarçando praticamente uma semana. Aí meu tio falava, que foi, Bia, você não é desse jeito, o que você tem? Aí eu, não, é só cólica que eu tô... naqueles dias eu tô meio derrubada. E ele, você tá derrubada. E eu ficava disfarçando. A gente encheu a piscina, eu vi as crianças brincando e tentando me distrair, né? Foi assim que eu passei esses primeiros dias. E o Bruno vai chegar só depois, junto com meu pai. E aí, pra ver todo mundo, também fiquei meio assim. Mas, no geral, assim... até, eu acho que até que eu lidei bem com essa situação, né? Claro que é muito triste, é extremamente triste. Aí você fala, mas você ficou pouquinho tempo, ficou só 10 dias grávida, sabendo que estava grávida. Mas esses 10 dias a gente cria tanta expectativa, a gente sonha tanto, pensa tantas coisas, que aí você vê tudo isso acabar em pouquíssimo tempo.
você vê isso desmoronar, assim, do nada. Então, foi um período bem difícil. E depois aconteceu... E tava acontecendo tanta coisa, tava inaugurando a Gaia, que é uma coisa que eu quero ainda retomar. Só que como esse ano... Nossa, foi um negócio assim... Tô grávida, não tô grávida, depois tô grávida de novo e me mudo pra Minas e inauguro a Gaia. Então foi uma coisa em cima da outra, assim. Mas no geral foi bom, né? O primeiro lançamento da Gaia eu já tinha perdido o bebê, fazia uma semana. Então eu tive que me reerguer pra seguir em frente. Já tava tudo marcado. E essas coisas foram até que boas pra me distrair, assim. Minha mãe e o Bruno também me ajudaram muito. Eu não sou de querer ficar falando, querer ficar chorando. Então eu acho que foi um processo mais interno, assim, né? Tipo, deu entender toda essa situação e procurar saber como que eu ia sair daquilo. Então eu orava, eu sabia, né? Na nossa cabeça a gente sabe que a vontade de Deus, ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável. A gente sabe que Deus está ali com a gente e que Ele chora junto com a gente. Mas na hora, assim, é um baque mesmo. Não tem muito o que fazer. 11h50. Ele vai pegar o ônibus lá meio-dia. E aí eu ficava pensando também, será que foi eu que fiz alguma coisa? Será que se tivesse feito alguma coisa, mudaria essa situação e não sei o quê? Passam várias coisas assim pela nossa cabeça. A gente já tá meio assim de ter perdido e ainda tem os hormônios. Aí eu fui pesquisar, porque eu sou dessas, eu só fico pesquisando, mesmo conhecendo várias pessoas que perderam também a primeira gestação. A gente sabe que é uma coisa comum, não é normal, mas é comum. Eu conheço, por exemplo, várias mulheres que perderam o primeiro bebê. E aí eu fui pesquisar, as causas de aborto, geralmente, dessas primeiras semanas, não tem nada que a gente possa fazer. Às vezes é uma formação. E não tem muito o que se fazer, né? Mas a gente fica pensando, será que eu fiz alguma coisa errada, que não sei o quê. Fica querendo se culpar, mas dentro da minha cabeça eu sabia que, né, eu não podia ter feito nada, mesmo. Né? Tudo que eu podia ter feito eu fiz. E aí, passou, né? Eu tive um ciclo, que foi esse ciclo do aborto. Foi como se eu tivesse menstruado normalmente, gente. Eu nem senti muita... Igual tem gente que fala que sentiu cólica, que sentiu não sei o quê. Como eu tava com pouquíssimo tempo, eu acho que foi como se eu tivesse menstruado normalmente. Então, fiquei ali sangrando uns 5, 6 dias. Fluxo normal, que eu tive sempre. E eu fui fazer os exames que a médica tinha me mandado, né? Porque eu fui no médico lá em Extrema. Ele falou assim que parecia que meu útero tava ok, porque parecia que era uma menstruação normal. Só que era bom eu fazer uma transvaginal depois de uma semana pra ver se tava tudo limpinho. E aí eu fui. Em São Paulo eu tava com a guia da transvaginal obstétrica, só que eu falei que eu expliquei na hora de fazer o exame que eu não tava mais grávida, eu queria fazer uma transvaginal normal. E aí eu fiz e o médico falou que tava tudo tranquilo também. Tava tudo limpo, que tava tudo limpinho. Graças a Deus, né, que também foi
um aborto espontâneo, rápido, não foi um aborto retido que tive que ficar tempos esperando expelir. Foi uma coisa boa, né, dentro desse caos. E aí falou que tava tudo tranquilo. Eu deveria ter voltado na obstetra? Sim, deveria, mas não deu porque eu me mudei aqui pra Minas. Então eu fiz em janeiro, em fevereiro eu já consegui a aula em Minas, já corri pra Minas e tô morando aqui. Não deu tempo de voltar na obstetra. E aí, na minha cabeça, eu tava assim, né? Como ninguém falou nada, eu acho que eu já posso voltar a tentar. Mas eu vi depois que... Depois não, gente, eu já sabia. Que eles recomendam esperar uns 3 meses, né? Esperar alguns ciclos pra você voltar a tentar engravidar. Só que eu, né, como os médicos tinham falado isso, todo o tempo eu falei, gente, pra quê, né? Eu tô bem, eu já tava melhor, tanto mentalmente quanto fisicamente. Aí eu falei, vamos aí, né? E aí, em fevereiro, eu engravidei. Em fevereiro. Já tinha passado mais de um mês que eu tinha, né, o aborto. Já tinha vindo o ciclo do aborto, né? E um outro ciclo normal. E aí eu engravidei no final de fevereiro e descobri em março. Só que aí, como essa gestação seria tranquila, sendo que eu já tinha perdido um. Gente, imagina como fica a cabeça da pessoa. Já sou um pouco neurótica normalmente, imagina depois de uma perda. Então, assim, esse começo de gravidez, essa segunda gravidez, tá sendo uma montanha russa pra mim. Mas isso aí é assunto para próximo vídeo e lá pro Instagram, né? Já falamos muito aqui, mas eu precisava que todo mundo soubesse disso pra continuar falando, assim, abertamente, sem segredos, pra vocês entenderem também as minhas neuras nessa segunda gestação por conta desse fato, tá? Não tem nem como eu falar, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Que é uma coisa que eu uso sempre, mas contei pra vocês o que aconteceu. Essa é a minha história e vai continuar lá no Instagram e talvez por aqui também, tá bom? Um super beijo lá no Instagram e talvez... Eu precisava então contar essa minha história pra vocês. Vai continuar lá no Instagram, se você não me segue, mais uma vez, @BiaBatistaBio. Memória de grávida, gente, o que eu ia falar, já nem lembro mais. Ai, caramba. É isso aí, gente, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!